Olá e seja bem-vindo à nossa terceira aula do sétimo dia, o último dia da Semana da Saúde Total. E, na verdade, essa não é só a terceira aula, essa é a última aula na nossa Semana da Saúde Total. Eu deixo aqui, não só a gratidão, mas também os parabéns, comemore essa conquista, porque esse conteúdo aqui, eu creio, com certeza, alguma coisa teve de útil que você não conhecia, você ainda não tinha tido um contato, e eu acredito assim, porque na minha vida, eu com uma informação, eu me livrei da depressão. Com uma informação, eu me livrei de uma dor na coluna que estava me impedindo de trabalhar. Com uma informação, eu me livrei de um problema intestinal. Então, às vezes, você assistiu aqui um conteúdo, você participou da Semana da Saúde Total, foram mais de 70 slides de conteúdo, e talvez assim, Fábio, olha, eu conhecia já muito de tudo isso daí. Mas às vezes uma coisa que eu falei, uma coisa que eu transmiti, uma informação pode te ajudar em algo assim muito delicado da sua vida, algo que você esteja passando, e essa informação ela pode ser a chave para você solucionar esse problema. Então, eu espero que, de alguma forma, esse conteúdo ele tenha produzido os resultados que a gente, com muito carinho, almejou. A gente buscou, realmente, nosso objetivo é fazer com que os benefícios que a gente tem recebido, implementando todo esse conteúdo aqui na nossa própria vida, fazendo com que buscamos fazer com que vocês também tenham proveito com isso. Proveito com esse material, proveito com essas ideias, tá? Então, que Deus te abençoe grandemente. E vamos lá. Vamos para a última aula, vamos falar um pouquinho agora do Dr. David Hawkins. O Dr. David Hawkins, ele foi assim fantástico, né? Cientista, ele médico, filósofo. Então, ele, sim, um homem extraordinário que pisou aí na Terra e que criou essa escala da consciência que vocês estão vendo aí no slide, de Hawkins, né? A escala que ele criou. Então, campos de energia e frequências vibracionais. A gente vê ali, 20 Hz, está em vermelhinho ali, é o primeiro, de baixo para cima, que é a da vergonha. Eu vou explicar sobre isso. 30 Hz, culpa, 50 Hz, apatia, 75 Hz, a tristeza, 100 Hz, medo, e aí vai até a consciência maior, que é de 1000 Hz para cima. E tem ali a iluminação, também de 700 Hz ou mais. Enfim, o que isso significa? O que isso significa? O que isso quer dizer? Nós vibramos, nós somos, a gente falou isso desde o início, nós somos energia condensada, energia ali empacotada, somos pacotinhos de energia. Toda energia, ela vibra, e toda vibração, ela possui uma assinatura. Essa assinatura é chamada de frequência. Então, toda vibração, ela ocorre em uma determinada frequência. Então, se você está, por exemplo, se o teu estado emocional predominante ele é de culpa, por exemplo, você sabe, segundo a escala da consciência de Hawkins, que você está vibrando numa frequência de 30 Hz, ou seja, de 30 ciclos por segundo, uma alternância entre positivo e negativo dentro de um período de 1 segundo, isso que são os Hertz. Então, essa frequência está baixa. Então, o que ele trouxe aqui é uma forma assim, de traduzir aquilo que você sente em termos de frequência. Por exemplo, eu sou uma pessoa, a gente muitas vezes fala assim, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa envergonhada. Então, você tem ali, como parte da sua essência, a vergonha. E isso, é claro, tem uma causa subjacente.
E aí você pensa assim, não, ser tímido, eu pensar, não, ser tímido não tem problema nenhum, pessoa tímida é tímida e tal, mas tem uma causa que é desagradável. Por isso que a vergonha está lá, tanto a Bíblia quanto na escala de David Hawkins, Dr. David Hawkins, a gente vai encontrar a vergonha aqui como algo negativo. Como a Bíblia diz, ó, aos tímidos, aqueles que não expressam a sua fé, aqueles que não declaram, né, as verdades, com medo, assim, com vergonha, não, eu vou falar que eu tenho fé em Deus, que eu sigo a Cristo, não vou falar não. E aí essa timidez que a Bíblia condena e que também foi declarado na escala da consciência de que é algo negativo. Então está lá em 20 Hz. Então qual é o objetivo? É aumentar a nossa frequência, né? Porque se eu estou vibrando em 20 Hz, agora eu vou fazer o quê? Não vou vibrar mais em 20 Hz, vou deixar de ser tímido. E aí tem todo um trabalho para isso. Então, por exemplo, a pessoa fez algo no passado e ela se arrependeu amargamente. Agora ela mudou, mas ela carrega uma culpa. Aí ela pensa, poxa, caramba, aquilo que eu fiz, nossa, terrível. Aquela pessoa ficou mal e, nossa, como que eu prejudiquei aquela família ou aquela pessoa, ou até se prejudicou, poxa, como que eu me prejudiquei, como que eu poderia estar hoje e não estou, porque eu fiz coisas que me prejudicaram, que me atrasaram. Então, seja por qual motivo, a pessoa carrega uma culpa. Quando aquela culpa ela é constante, aquele pensamento de culpa, né, a pessoa ela começa a estar naquele estado emocional. Quando você sabe, por exemplo, eu sinto sim muita culpa, eu sinto um peso, quando eu penso nisso eu me sinto mal, e assim, eu penso frequentemente nisso, então você já sabe o quê? David Hawkins traduziu para você, você está vibrando em 30 Hz, e isso não é legal. Então, o que é bacana? É você estar lá em cima, você está lá na frequência da aceitação, você está lá na frequência da razão, que é de 400 Hz, você está lá na frequência do amor, que é de 500 Hz, você está lá na frequência da alegria, que é de 400 Hz, você está lá na frequência da paz, que é de 600 Hz. Então, se o teu estado emocional predominante ele é, por exemplo, de paz ou de alegria, aí você sabe, né, porque foi traduzido em Hertz pelo Dr. David Hawkins, que você está numa alta frequência, numa frequência de 540 a 600 Hz. Se você está num estado onde você não consegue nem dizer, cara, olha, eu não consigo declarar, é o estado de quem serve a Cristo, tá? Você que de repente ainda não serve ao Senhor, não tem um relacionamento com Deus, faça essa experiência, você vai ver isso. Irmão, o que você sente, Fábio? O que você sente assim através desse relacionamento com Deus? Olha, é indescritível, não consigo te dizer. Então, é uma coisa que está ali acima de 700 Hz, acima de 1000 Hz. É onde você está numa condição que você é indescritível, você não consegue declarar. Não tem palavra, eu estou muito alegre. Não, alegria não é bem a questão. Eu estou alegre também, mas é uma outra coisa, uma alegria, é uma força, é um entusiasmo, é um misto de coisas, eu não sei. Então, esse é o estado de quem serve de fato a Cristo. Não é quem vai para a igreja, é quem serve, quem tem um relacionamento com o Senhor. Porque a pessoa ela pode ir para a igreja, mas não ter um relacionamento com o Senhor. Então, aqui, o que a gente vê? Qual é o nosso objetivo? Aumentar a frequência. Aí, o que acontece? Eu adapto a minha mensagem ao público, ao ouvinte. Então, se a pessoa é cristã, aí eu vou falar, olha, o pecado ele baixa a frequência, o pecado é isso, aquilo ali é pecado, ou seja, é um erro você se envolver com aquilo, você tomar certo tipo de atitude, você ter esse tipo de comportamento, é pecado. Com aqueles que não são cristãos e não são nada, digamos assim, até entende, sabe o que é pecado, que são coisas erradas e tal, mas não entende na profundidade o que significa a palavra pecado. E aí o que eu utilizo? Baixa frequência e alta frequência. Então é assim, Fábio, e aquilo ali que eu faço? Olha, isso vai baixar a sua frequência. Ou seja,
numa linguagem comum, científica, eu vou falar, isso vai baixar a sua frequência. Se eu estivesse falando com um cristão, eu ia falar, isso é pecado. Então, esse é o ponto. Então, hoje, eu não preciso ficar falando para todo mundo, olha, isso é pecado. Na orientação, né? Olha, isso aqui também é pecado. Como é que a pessoa ela vai entender? Principalmente o não cristão. Olha, isso vai baixar a sua frequência. Ah, mas eu vivo numa situação irregular e tal. Olha, isso vai baixar a sua frequência. Ah, mas eu assisto telejornal todos os dias. Qual é a notícia? Aí, né, eu pergunto, qual é a notícia do telejornal? Ah, ele fala sobre invasão de favela, sobre a queda da economia, a desgraça dos países, as mortes, o sequestro, o estupro, fala sobre tudo isso. Aí, se eu estou falando para um cristão, eu falo, é pecado. E olha que tem cristão que não entende, mas vamos lá. Se eu falo para um cristão, eu falo, é pecado você ver isso. Se eu falo para alguém não cristão, eu falo, olha, isso vai baixar sua frequência. Entendeu? Pegou como é que é? O pecado baixa a frequência. Mas o cristão não entende essa linguagem, geralmente, né? De um modo geral. Agora, o não cristão, você tem que usar uma linguagem científica. Porque se você for usar bíblica, ela fala, que pecado que? Mas ele não sabe que viver sob as leis universais não é uma questão de escolha. Eu vou elaborar, eu vou compor, né, o meu conjunto de leis, aquilo que funciona para mim, e vou viver de acordo com aquilo ali, e está tudo certo. Não é assim. Não é assim. Então, existem as leis universais, né, que a Bíblia, inclusive, apresenta. Existem as leis universais que quem não segue a Bíblia também entende. Se você for estudar desenvolvimento pessoal, você vai ver que homens, por exemplo, como Bob Proctor, Earl Nightingale, né, entre muitos outros, eles falam sobre as leis universais. No Brasil, nós temos ainda vivo, graças a Deus, o Dr. Lair Ribeiro, que também trabalhou muito tempo na área de desenvolvimento pessoal. Atualmente, eu acho que ele atua mais na área de medicina, né, dando palestras, enfim, acho que ele não dá mais consulta. Então, que fala sobre as leis universais. O que são leis universais? São leis que são aplicadas, ou seja, que funcionam na vida de todos, apesar, mesmo se a pessoa não entender sobre essas leis ou se ela ignorar completamente a existência dessas leis. Por exemplo, ninguém pode chegar de um prédio de 30 andares e dizer assim, eu vou pular daqui porque a lei da gravidade ela funciona para o outro, mas não funciona para mim. Então ele vai pular e o final a gente já sabe, né? Vai estatalar lá embaixo. Então não importa, a lei da semeadura para mim, eu não acredito na lei da semeadura. O que eu fizer não vai voltar para mim. Aí ela vai e vive de qualquer maneira, apronta com os outros, é pilantra, é mentirosa e tal, e pensa que não vai voltar para ela. Mas esse pensamento ele não adianta. Isso não vai fazer com que ela seja preservada da lei universal, de uma das leis universais, que é a lei da semeadura. É a lei do plantio e da colheita. Então, essas leis universais, elas não se aplicam somente na vida daqueles que entendem. Elas nem se aplicam somente na vida daqueles que sabem que ela existe. Se você sabe que elas existem ou não, isso não interessa. Você está sob digamos assim, o domínio delas. Não interessa. Então, essa questão de baixar a frequência mental. Eu vejo TV, telejornal lá, e isso não baixa a minha frequência. Baixa a sua frequência. É uma lei universal. Aquilo que você foca, expande. E tem muito a se dizer sobre isso, né? A gente vai produzir ainda muito conteúdo sobre isso. Se você quiser um atendimento personalizado, né, você também pode entrar em contato com o nosso suporte. E aí eu, né, pessoalmente, vou tirar todas as suas dúvidas em relação a isso, principalmente em relação a isso, que é algo assim muito estudado por mim, porque eu acho realmente esse conteúdo fantástico. Fantástico. E não só influencia
na nossa saúde, porque dependendo do estado emocional que você tem, você vai ter uma influência na saúde, né? Então, se é um estado emocional elevado, você vai ter uma influência positiva. Se é um estado emocional que está ali em contração, ou seja, é diminuído, aí você vai ter uma influência negativa. Então, a gente entende que o objetivo, e como eu estava dizendo, essa influência na saúde não é a única. Você também influencia as circunstâncias a partir da sua vibração. E tem todo o entendimento sobre isso. Eu vou ter o maior prazer de poder te atender, né, e te conduzir nessa jornada de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, de saúde, para promover o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Então, a gente já está com 15 minutos de aula. Essa é a última aula do 7º dia, último dia da Semana da Saúde Total. Então, a ideia aqui é o nosso objetivo, um dos principais, se não o principal, porque a ideia, isso aqui é um fundamento, é uma base, de onde o quê? A gente vai agora determinar todo um comportamento, todo um estilo de vida. Então a gente vai pensar o quê? O que aumenta a minha frequência, eu vou me associar, eu vou me conectar. O que baixa a minha frequência, eu vou me distanciar. Ah, aquela pessoa é negativa, fica falando mal dos outros e tal, eu vou me distanciar. Ah, aquela pessoa ali só fala de desgraça, eu vou me distanciar. Ah, aquele ambiente ali é um ambiente onde as pessoas só praticam coisa ruim, maldade, eu vou me distanciar, porque tudo isso vai baixar minha frequência, vai influenciar no meu estado emocional, vai influenciar na minha saúde, vai influenciar nas circunstâncias que eu tenho na vida, na minha sorte, né? A pessoa fala, eu sou uma pessoa de sorte ou eu sou uma pessoa de azar, por causa qual frequência que você está vibrando. Porque você pode mudar a sua sorte a partir do momento que você muda a sua frequência. Agora, eu posso dizer para você uma coisa assim, assim, fundamental, uma ideia básica, um princípio assim, extremamente importante para você poder aplicar e entender de uma vez por toda a sua vida. Olha aqui, próximo slide. É impossível ter saúde plena fora de um relacionamento com o Criador. Porque às vezes a gente determina o que é saúde. Primeiro ponto que eu quero comentar aqui. O que é saúde? A partir do momento que a gente olha para a pessoa e vê se ela é gordinha, se ela é musculosa, se ela é magrinha. Muito magrinho. Ah, magrinho não. Magrinho não tem saúde, não. Ah, o gordinho, olha como é que é saudável. E às vezes tem o magrinho que está bem e o gordinho desnutrido. Magrinho nutrido, bem, com saúde, e o gordinho desnutrido. Já falei sobre isso em uma das aulas. Então, às vezes está lá o musculoso, passa uma semana, o camarada, ele, ou a mulher, né, sofreu um infarto, teve um AVC. Aí você pensa, poxa, mas como é que pode? Era tão saudável, porque o único critério de avaliação que a gente tem é o formato do corpo. Então, vai muito além disso. Então, a gente tem que saber o que é saúde, de fato, para que a gente possa buscar essa saúde. Então, saúde plena é saúde emocional, saúde mental, saúde física e saúde energética, que é a saúde espiritual. É esse estado vibracional alto, elevado. Então, para você alcançar esse tipo de saúde, não é só um corpo bonito. Para você alcançar esse tipo de saúde, não existe possibilidade se você não começar. Qual é o ponto, Fábio, de tudo que você falou aqui, por onde que eu começo? Um relacionamento com o Criador. Como eu falei aqui, como eu falei em uma das aulas. Não tem como você dar início a uma jornada de saúde plena, a uma jornada de qualidade de vida, se você não estiver conectado à força maior, à energia maior, à consciência maior. Assim como um ventilador não vai ligar se estiver fora da tomada. Assim como se eu cortar aqui o fio, né, no conduíte ali da lâmpada, ela não vai funcionar. Por quê? Porque a fonte, ela não está mais ligada à fonte, ela não tem uma conexão com a fonte. E nós viemos de onde? De onde que nós viemos? Nós viemos dessa energia primordial, desse início de vida, de onde tudo surge. Se eu corto a minha conexão ou se eu falho na minha conexão com essa fonte, eu vou começar a ter problema. E o primeiro problema é a baixa frequência. Você quer aumentar a sua frequência, você quer ter saúde plena,
começa a pensar, se você de repente ainda não pensou sobre isso, a se conectar com o Criador. Mas o se conectar com o Criador envolve muitas coisas. E você pode também participar do nosso treinamento, que a gente vai estar colocando aí no ar. Esse treinamento é gratuito. E eu posso dizer, é o mais importante de todo o conteúdo que a gente pode passar. Mas por que, Fábio, então, que você colocou o mais importante como um algo gratuito? Por que você não cobrou, então, o mais caro de tudo? Porque esse algo eu recebi de graça. Veio do Senhor. E o Senhor ensinou o seguinte: aquilo que você recebe de graça, dá de graça. Então, qual é o preço que você vai ter que pagar? É o preço da dedicação, é o preço do seu tempo, é o preço é o investimento de uma parte, de um pouco da sua vida para aprender esse conteúdo e colocar em prática. É a disciplina, né? É você ali perseverar, é você realmente falar assim, não, eu vou colocar em prática esse ensinamento. E aí sim, eu não tive que pagar, né? Você vai pensar, eu não tive que pagar R$ 100, 300, 500, 1.000, R$ 2.000, mas eu vou ter que pagar o preço da minha dedicação. De repente, passar um final de semana estudando. Então, foi o preço que eu paguei para chegar até aqui. Na verdade, paguei mais do que isso. Mas você não vai precisar pagar. Você não vai precisar sofrer, porque eu tive que passar por certos processos para conseguir desenvolver isso, para receber isso de Deus, colocar em prática e ver isso dá certo. Então eu fiz tudo isso, toda essa experiência de quase 20 anos de evangelho, eu trouxe nesse treinamento Academia da Alma, onde eu vi tudo que funciona e tudo que não funciona, tudo que fortalece, tudo que aumenta a frequência, tudo que faz parte de um relacionamento com o Criador. Pelo menos a essência, aquilo ali, o mais poderoso que você pode ter dentro desse relacionamento, a maneira como você pode viver isso e manter esse relacionamento de uma forma que te beneficie. Mas, Fábio, qualquer relacionamento com Deus vai beneficiar. Não é dessa forma que acontece. Não vou me estender aqui, tá? Mas o que eu posso dizer como mensagem final, se conecte com o Criador, né? Estabeleça essa ligação, essa conexão, né? Tenha essa vida de comunhão com aquele que te criou. O que eu posso dizer, se você ainda não tem, isso é simplesmente fantástico. Na verdade, assim, é indizível. Amém? Então, olha, que Deus abençoe a sua vida grandemente, que você se conecte com seu Pai Celestial. Não importa, meu pai me decepcionou, minha mãe me abandonou. A Bíblia diz, ainda que uma mãe abandone o seu filho, o Senhor nunca irá te abandonar. Se você, de repente, está passando por um momento difícil, se você está passando por luta, por decepções, por frustrações, o Senhor está ali, do seu lado. Doido, né? Vamos dizer assim, doido para que você estenda a mão e segure a mão dele, que a mão dele já está estendida há muito tempo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu espero mais uma vez, quero declarar aqui que a gente, todo mundo, todos os envolvidos nesse trabalho, todos que cooperaram para que esse trabalho ele pudesse ser feito, nós desejamos que esse conteúdo ele tenha de alguma forma te ajudado a ter mais qualidade de vida, saúde e bem-estar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que você continue estudando com a gente no Instituto Sinapse de Aprendizado. Fique com Deus.